Este era o sonho pós-guerra de Winston Churchill e de Konrad Adenauer, o primeiro chanceler alemão depois da rendição nazista. Para esse fim, em 1958, os líderes europeus se reuniram no Monte Capitolino e fundaram o Mercado Comum Europeu, que se desenvolveu até tornar-se a União Europeia que conhecemos hoje. Se a União Europeia for de fato a coalizão de 10 países prevista pelo profeta Daniel, ela irá se tornar uma superpotência política. Industrialmente, ela será uma das potências mais produtivas da Terra. Ela vai sustentar um gigantesco exército multinacional com as armas mais avançadas. E diz o profeta, vai impor um único credo, um jugo religioso a todos dentro de sua esfera. Quem será o senhor dessa superpotência política, esse gigante econômico, esse colosso militar? O terceiro sinal é a vinda do anticristo. E eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de um homem, e uma boca que falava grandes coisas. O profeta Daniel previu a ascensão de um ditador de uma confederação de 10 países com quartel-general em Roma. Ele vai se posicionar contra Cristo nos últimos dias antes da segunda vinda. Ele previu um homem que arranca todos que se opõem a ele em sua ascensão até o poder absoluto. Seus olhos, os olhos de um homem, demonstram aguda inteligência. E sua boca, que fala grandes coisas, prediz um orador de grande autoridade. Um orador carismático que hipnotiza a massa de seguidores. Para ele, as pessoas entregam tudo. Sua vontade, sua lealdade, seu amor, sua liberdade, sua própria alma. Estão convencidas de que ele é o Salvador. No mundo de guerras sangrentas, ele acena com a paz. Num mundo tomado pelo terrorismo, ele estabelece a ordem. Ele estabiliza economias abaladas. Ele unifica seus seguidores numa nova ordem mundial. Nesse mundo de sofrimento, o nosso mundo, parecerá que é um enviado dos céus. Nada estaria mais distante da realidade. Ele é o anticristo enviado de Satanás. Soberano de rosto duro. Senhor da intriga, que irá ter sucesso em tudo que fizer. Se a profecia estiver certa, é possível que o anticristo já se encontre entre nós. Temos várias razões para acreditar que será europeu. Eu ou você já podemos ter esbarrado nele na rua de alguma cidade. Ou ter sentado ao lado dele num avião. Ou sentado no mesmo banco de praça em Paris. Para milhões de cristãos, ele é o inimigo. Em sua luta pelo poder, ele vai acumular cada vez maior apoio popular. E por que não? Para as multidões profanas do Ocidente que estão cansadas das guerras seguidas e intermináveis. De rivalidades entre grupos e massacres. Cansados de limpezas étnicas, da chaga das drogas, do crescente terrorismo, cansados da aparente falta de sentido da vida. Toda uma geração de jovens vai ver nele um ideal de vida, pela disciplina. Ansiosos por viverem pelo ideal dele e morrerem por esse ideal. Os fiéis têm certeza de que ele vai conquistar o poder absoluto sobre todos os homens, mulheres e crianças dentro da confederação de 10 países, do início até o fim. Ele vai decidir quem deve nascer e quem deverá ser abortado. Em quem se deve investir e quem deve ser bucha de canhão.
porque sua insinuante plataforma de paz um dia irá se tornar um trampolim para a guerra. Ele vai decidir quem dentre os velhos deverá ser eliminado depois de não ser mais útil. E não vai tolerar discordância nem discussão. Para compreender toda a sedução e o enorme poder do anticristo, podemos nos voltar para o passado, para a triste primeira metade do século XX. Adolf Hitler oferece uma visão plausível do que podemos esperar do anticristo. Realmente, quando Hitler estava no poder, havia quem acreditasse que ele era de fato o anticristo. Isso é compreensível se estudarmos o rosto de Hitler. É claramente o mesmo do rei de rosto duro, previsto pelo profeta Daniel. Hitler, com certeza, foi um mestre da intriga. E os olhos? Astúcia, aguda inteligência. E quanto ao que Daniel disse sobre um ditador com uma boca que dirá grandes coisas, Hitler foi um enfeitiçador. Mediante uma série de comícios públicos planejados e sua própria oratória hipnótica, Hitler se tornou o líder supremo da Alemanha. Ele dizia que só queria devolver à Alemanha seu lugar correto entre as nações do mundo pacificamente. Um arauto da paz. Os cristãos acreditam que é assim que o anticristo vai se apresentar em sua subida ao poder. Se anexasse a Europa a seu terceiro Reich, Hitler seria o senhor de praticamente todas as colônias europeias mais importantes do Império Romano. Era apenas uma questão de mudar sua capital de Berlim para a própria Roma. Mas Britânia, a Grã-Bretanha, recusou-se e o rechaçou. Quando a Segunda Guerra Mundial se voltou contra ele, pareceu menos provável que Hitler pudesse ser o anticristo da profecia. Mesmo assim, Adolf Hitler é o mais próximo que podemos pensar para entender a ideia cristã de um anticristo. Como Hitler, ele irá hipnotizar as massas para depois escravizá-las. O Reich de 1000 anos de Hitler durou menos de 12 anos. Durante esse tempo, entretanto, o domínio que Hitler exerceu sobre os povos e países foi assombroso. Mesmo assim, pelos padrões de hoje, as ferramentas de que ele dispunha para exercer seu controle eram primitivas. Não havia o uso da eletrônica que temos hoje. O ditador profetizado, o anticristo, vai ser um Hitler moderno. Mas diferente de Hitler, todos os espantosos avanços da tecnologia eletrônica estarão à sua disposição. Enormes redes midiáticas e meios eletrônicos de lavagem cerebral estarão a seu serviço. As armas mais destrutivas estarão sob seu comando. E ele vai programar a humanidade para servi-lo. O quarto sinal. Uma nova religião mundial. Também vi uma de suas cabeças como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. As últimas décadas desse milênio já assistiram a um sem número de assassinos e quase assassinos de chefes de Estado. O atentado contra a vida do presidente Ronald Reagan. O presidente foi ferido e sobreviveu, mas tentativas em outros líderes foram bem-sucedidas. O premier egípcio Anwar al-Sadat, Indira Gandhi, primeira-ministra da República da Índia, Yitzhak Rabin, de Israel. Os cristãos se assombram com o assassinato do anticristo, descrito no último livro da Bíblia, o das Revelações ou o Apocalipse. Ele será ferido, é o que a profecia nos diz, mortalmente ferido. Depois, como por milagre, ficará curado. De certo modo, ele vence a morte. Talvez em descarada zombaria, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. As Escrituras nos dizem: toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Então, esse ditador, o anticristo, irá se autoproclamar um Deus na terra. O mundo já assistiu a algo semelhante.
Nós nos lembramos de julho de 1944. Vários oficiais de alta patente do exército alemão conspiraram para matar Hitler com uma bomba escondida. Uma bomba potente. Milagrosamente, Hitler sofreu apenas ferimentos leves. Para seus fiéis seguidores, Hitler não tinha apenas frustrado a traição. Ele tinha desafiado sobrenaturalmente a morte. Mais uma vez analisamos o ditador demoníaco para entender melhor o anticristo que virá. Enquanto o mundo estava sob seu controle, Hitler trabalhou para tirar Deus de seu trono. Heil Hitler substituiu Vá com Deus nas saudações. Nós vivemos por Hitler. Nós morremos por Hitler. Nosso Hitler, nosso Senhor, que impera no admirável mundo novo. Os rituais cristãos foram aniquilados quando não substituídos pela ostentação pagã. O lugar de honra das Sagradas Escrituras foi ocupado pela autobiografia de Hitler, Mein Kampf. O culto a Hitler alcançou seu ápice no fervor da SS, a elite militar do Führer. As unidades SS cumpriram suas ordens desumanas sob a efígie da Caveira da Morte. O filho pequeno de um membro da SS foi batizado numa cerimônia que abertamente zombava do ritual cristão do batismo. Embrulhada numa manta de suásticas, a criança foi batizada num altar que tinha o retrato de Hitler no lugar da cruz. Como o escritor inglês Clive James observa, nem todos nessa era mundana estamos dispostos a aceitar que Satanás visitou a Terra na forma de Hitler e recrutou um exército de pecadores. E vi subir da terra outra besta. E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como dragão.